Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje eu trago um assunto, observem o título, vai haver um arrebatamento? Escutamos muita gente falar sobre arrebatamento. A religião fala de um arrebatamento e toda a igreja evangélica espera por um arrebatamento e, na verdade, será uma enorme decepção para todos. Não existe isso em lugar nenhum das Escrituras. É apenas uma falsa interpretação que eles encontraram para ludibriar as pessoas e com isso se lucrarem na vida. Eu vou falar um pouco desse mistério e a partir desse pequeno estudo que eu vou falar agora sobre 2 versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler os 2 versículos que eu falei, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, e você verá no final como não há esse arrebatamento que os religiosos pregam. Veja o primeiro versículo, 16 do capítulo 4. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse primeiro versículo, há um mistério cuja elucidação jamais foi feita por nenhum pregador do Evangelho até hoje. Todos os pregadores e doutrinadores atribuem esse texto aos crentes de modo geral, os que morreram na fé. Mas eu vou explicar neste texto em uma pequena palavrinha que está contida nesse texto e vocês verão que não se refere aos crentes evangélicos quando se fala os que morreram em Cristo. Não tem nada a ver com evangélicos. Literalmente, como a gente foi erroneamente ensinado, parece que o texto fala de todos que fazem parte das religiões evangélicas e que morreram e estão dentro desse texto. É muito parecido. Apenas uma palavrinha vai desvendar esse mistério. É a preposição em dentro da frase. Muda todo o sentido errôneo da mensagem ensinada desde tempos remotos. Quando analisamos a preposição em, veremos que não tem nada a ver com a morte dos crentes, mas com a morte dos remanescentes de Israel. Isso nos revela a preposição em. Preste bem atenção que isto é sabedoria e responsabilidade com a interpretação segundo o Espírito Santo. Em é uma preposição designativa de modo, tempo, causa e lugar. Na verdade, os que morreram em Cristo não são religiosos de igreja católicas ou cristãos. Preste atenção. A preposição nos leva a entender o mistério. Os que morreram em Cristo não são religiosos de igrejas católicas ou evangélicas, mas os que por causa de Cristo morreram. Quer dizer, os que morreram em razão ou motivo de Cristo. O texto não fala absolutamente de membros de religião, mas daqueles que viveram a imagem de Cristo na vida. A designação modo quer dizer os que morreram passando pela mesma semelhança do Cristo, que mantinham a mesma forma de falar do Cristo, que viveram o mesmo estado emocional do Cristo, e o jeito de viver era o mesmo do Cristo. Isto significa os que morreram em Cristo. Não tem nada a ver com as pessoas que morreram professando uma religião. Até aqui expliquei o significado
das palavras, os que morreram em Cristo. Vamos analisar o verso 17 e vamos descobrir aonde os religiosos encontraram esse arrebatamento que tanto falam. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É aqui aonde os falsificadores apropriam-se do texto verdadeiro para forjarem a sua mentira, o seu devaneio religioso. Vou provar para todos que não há arrebatamento como eles pregam para toda a humanidade. Vejam, meus amigos, para se ter uma interpretação verdadeira deste versículo, nada se resolve quando a pessoa apenas lê sem analisar os verbos com seus tempos e o pronome pessoal contido no versículo. A falta de interesse ou cuidado para se fazer uma interpretação com responsabilidade faz muitos caírem no engano dos falsos pregadores que pregam esse pseudo-arrebatamento para a religião. Nessa análise, vocês irão ver que o arrebatamento que pregam é apenas um engano. Como pregam, não é verdade. Vamos ao pronome nós. Esse é um pronome pessoal do caso reto. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Não se esqueçam que esse texto é profético. Shaul fala do futuro. É claro que Shaul sabia que o Messias não voltaria no primeiro século. Ele apenas profeticamente faz uma personalização dos sujeitos do texto presente, transferindo-os para o futuro. Mas as pessoas que leem errado ao ler o pronome nós, se enganam por pensar que o pronome fala de nós outros, aqui do futuro. Mas quando fazemos uma exegese do texto, vamos ver que quem falou foi Shaul, se referindo à vinda do Senhor depois da grande tribulação, falando como se ele e seus irmãos estivessem aqui. O pronome não fala especificamente de nós outros, mas dele e seus irmãos do seu tempo. Porém, como o texto é profético, os que estiverem dentro das exigências do Messias podem estar enquadrados no texto lido. Agora vamos analisar o verbo ficar. Se você entende um pouquinho de gramática, sabe que o verbo ficar neste texto está no modo subjuntivo, ou seja, no hipotético. Vamos lendo e você vai entender nós os que ficarmos vivos. Vou até conjugar este verbo para você, para ficar mais compreensiva a minha elucidação. O verbo está na primeira pessoa do plural. Se eu ficar, se tu ficares, se ele ficar, se nós ficarmos. Então o verbo no texto é bem claro. Não haverá arrebatamento para a igreja, como dizem. Mas se alguém escapar da morte pelo antimessias, é que será arrebatado. Isto quer dizer que a incumbência do anticristo é matar a todos os remanescentes de Iago. Mas se alguém ficar vivo, não precederá os que dormem. O seguinte verbo ainda mantém o personagem profético, Shaul e seus irmãos. Seremos arrebatados. Mais uma vez afirmo às pessoas que apenas são leitoras da Bíblia e não entendem, dizem,
nós seremos arrebatados. É assim como estão lendo. Isso é um erro fatal que matará todos na utopia irrelevante da ignorância. Quem disse que seria arrebatado foi Paulo, prefigurando aos remanescentes que não provarão a morte, mesmo em meio à tribulação anticristã. Falando a verdade, o verbo não diz que vai haver arrebatamento, mas que se alguém escapar vivo da grande tribulação, esse será arrebatado. Ou seja, os que escaparem vivos da grande tribulação. Mas eu estou falando do remanescente de Israel, a quem o anticristo vem matar, massacrar e derrotar. Os que escaparem da mão do anticristo, esses serão arrebatados. Meus amigos, nesse texto, a única verdade sobre arrebatamento é essa que eu estou elucidando. O resto é só falácia. Não acreditem, não haverá arrebatamento para a igreja coisa nenhuma. Isso é mentira. A verdade é esta que eu falei. Haverá arrebatamento para alguns que escaparem vivos na grande tribulação. Essa é a verdade, doa a quem doer. Quem quiser falar comigo, é só me adicionar no meu Facebook. Ivan Lopes, eu estou aqui para ajudar. Tchau, tchau, e por hoje é só.